Quer obter mais visualizações e aumentar o CTR? Aprenda a criar thumbnails chamativas, projetadas para fazer suas miniaturas parecerem profissionais e exclusivas. Tenha para si um pack de thumbnails atraentes, para fazer seu canal realmente se destacar. Contém miniaturas prontas e personalizáveis e videoaulas para o ensinar passo a passo. Se tiver interessado, link na descrição. Mas qual é o simbolismo da Arca da Aliança? A Arca da Aliança... Finais. Boa pergunta, era o que eu falei. Guarda um pouquinho que eu vou te mostrar depois. Dentro da Arca tinha alguns elementos. As tábuas da lei. Sabe quando Moisés desce do monte e ele encontra o povo lá fazendo maior... Bezerro de ouro. Bezerro de ouro, aquele bebendo, prostituição. Augusta, Baixa Augusta lá. O que ele fez? Ele quebrou. Ele quebrou as tábuas. Jogou no chão. Aquelas primeiras foi Deus que escreveu com o dedo dele. A segunda, Deus falou para ele: você quebrou? Você vai ter que escrever com a sua mão. Então a segunda foi ele que refez. Que refez. Escreveu lá, carved, né? Como é que é? Esculpiu. Esculpiu. Bom, as tábuas da lei são a comprovação do quê? De que o homem pecou. Porque quando Moisés subiu e o povo sabia que Deus ia falar com ele, o povo falou: o que Deus nos mandar fazer, nós faremos. Qual é o primeiro mandamento? Não terás nenhuma imagem perante, outros deuses perante mim. Não farás para ti imagem, escultura. Quando ele chega lá embaixo, Moisés, a primeira coisa que eles tinham falado que eu cumpri, não cumpri. Segundo elemento que tinha lá era a vara de Arão, que floresceu. Porque aconteceu uma outra coisa também. Quando Deus estabeleceu que Arão, o irmão de Moisés, seria o sumo sacerdote e toda a sua família, alguns líderes das tribos falaram: por que ele e não nós? Qual a diferença dele? Você escolheu porque ele é teu irmão. E Moisés falava: não, foi Deus que mandou. Ah, não concordo, não concordo. E Deus falou para ele: então você vai fazer o seguinte, você vai mandar cada um dos líderes de tribo, né, das 12, dar o seu cajado. E vocês vão colocar, você, Moisés, vai colocar esses 12 cajados dentro do tabernáculo. E deixa passar a noite. No dia seguinte você vai lá e pega. Ele fez isso, o pessoal colocou. Quando ele pegou os 12 cajados, todos estavam iguais. O de Arão tinha brotado folhas de amendoeira. Ou seja, eles reconheceram que Arão era a escolha de Deus. Então, o segundo elemento que estava ali era uma comprovação de rebelião espiritual contra a autoridade que Deus estabeleceu. E o terceiro era um pote do maná. Você sabe o que a palavra maná significa? Nunca entendi direito. Ma é o quê? Maná é o que é isso? Ah, é? É. Mazé. Você pode falar no hebraico, mazé, ou maná. Que é isso? Que é isso? Por quê? Porque de repente eles começaram a ver um negocinho que caía no chão, eles: o que é isso? Põe na boca, era uma delícia de comer. Mas depois de um tempo, eles se enjoaram do maná. E eles chamaram aquele maná de pão maldito. Ah, é? Fala para Moisés: ó, lá no Egito a gente comia melões, comia carne, agora a gente fica comendo esse pão maldito. Então o que tinha dentro da arca? A arca representa o lugar da habitação de Deus. Tanto é que na tampa, que é o propiciatório, tem os 2 querubins. Por quê? Por quê? Porque no céu, a descrição do trono de Deus tem querubins e serafins, guardando a santidade de Deus. Então, os rabinos acreditam que Deus, quando a Shekinah, né, a glória de Deus, descia ali, ela ficava exatamente em cima do propiciatório, que é a tampa da arca. Agora, quando Deus olhava para o que tinha dentro da arca, ele lembrava do quê? Do pecado do homem. Das leis que ele não seguiu, da rebelião contra a escolha dele para outro líder, e para a provisão que Deus deu, e eles chamaram de maldita. Quando o sangue era aspergido sobre aquela tampa, Deus não via essas coisas, porque o sangue cobria. É isso que é expiação. Por isso que a Bíblia diz que quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos pecados, mas Ele vê o sangue de Jesus que nos cobre
dos nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Kippur, na verdade, é Yom Kippurim. Kippur é cobertura. Aquilo é kippah, né? Ah, olha só. Mas também é da mesma raiz. É mesmo? Não é? Cobertura. Mas Yom Kippur, ou Kippurim, é o dia da expiação, em que os pecados da nação são cobertos. O bode expiatório não era isso também? Era um o bode expiatório, que na verdade tinham 2 bodes. Tinha o bode que era entregado para Azazel. Que é um demônio? É um demônio. Porque o sumo sacerdote vinha e impunha as mãos sobre os bodes vivos. O primeiro deles, eles degolavam. Esse é o expiatório. Tá. E esse era o sangue que ia lá para o... O expiatório eu achei que era o que é mandado para longe. Aquele também é chamado de expiatório porque também vai morrer. Mas ele era jogado de cima de um precipício. Esse que o que era levado para longe. O degolado o sangue vai para a arca. Tá. O outro é levado para longe, para o deserto, e ele é jogado para Azazel, né? Jogado lá de cima. Com todos os pecados. Com todos os pecados, porque ele impôs as mãos sobre a cabeça e transferiu os pecados. Caramba. Entendeu? Só que tinha também sangue, tinha mais sangue, tinha sangue de touros e tal. Mas por que Azazel? Azazel é o nome de um demônio. Então, mas era como se fosse Por quê? uma oferta para ele? É pagar o preço, na verdade. Porque, veja, isso é uma coisa complicada. Né? Porque... A Bíblia diz que Jesus pagou os nossos pecados, mas pagou para quem? Para Deus. Para Deus. Mas Satanás, usando a figura vamos dizer assim, do direito, Deus é o juiz. Jesus é o advogado. Satanás é o acusador.